Olá, seja bem-vindo a mais um Cidadania. No programa de hoje nós vamos fazer um balanço do trabalho do Conselho de Comunicação Social do Congresso. Durante 2 anos, os conselheiros debateram os grandes temas da área, como a nova lei da TV paga, a exigência de diploma para jornalistas e a proibição da venda de biografias não autorizadas. Sobre o assunto, eu entrevisto o presidente do Conselho, Dom Orani João Tempesta, e o vice-presidente, Fernando César Mesquita. Obrigado por estarem aqui nos estúdios do Cidadania. E antes mesmo da gente falar um pouquinho do trabalho que foi feito, é bom explicar para os nossos telespectadores o que faz, de fato, o Conselho de Comunicação Social. Primeiro o senhor, Dom Orani, depois o senhor Fernando César Mesquita, por favor. É uma alegria estar aqui, Hermes, com você, com os seus telespectadores aqui do Cidadania e também com o Fernando César, que aqui no Senado tem um trabalho muito grande. O Conselho de Comunicação do Congresso Nacional é um órgão auxiliar do Congresso Nacional que está na Constituição, né? Regulamentada depois, em que ele é consultado acerca dos grandes temas de comunicação pelo Congresso Nacional ou também por outras instâncias. Ali nós temos conselheiros que são nomeados vindos das empresas de comunicação, outros vindos dos grupos de trabalhadores de comunicação e outro grupo da sociedade civil. São 3 grupos que estão ali presentes no Conselho de Comunicação Social, que ao ter uma legislação, uma lei que manda consultar, por exemplo, o Conselho de Comunicação, deve elaborar um parecer para enviar para o Congresso, para o Senado, para a Câmara dos Deputados, enfim, a quem consultou. Além, evidentemente, de ter comissões temáticas que discutem temas da atualidade e que aprofundam temas também que são importantes. Fernando, a resposta já foi bem dada aqui pelo presidente, mas você como vice-presidente, com a grande experiência que você tem na área, como você viu esse trabalho que vocês fizeram nesses 2 anos? O Conselho, além de tudo que o Dom Orani falou, ele é um órgão que se caracteriza por um intenso debate a respeito de temas relacionados com a comunicação, que é um assunto que cada vez mais fica mais complexo, né, pela introdução de novas tecnologias, de novas mídias, né, e pela penetração que essas mídias têm, né, e que os veículos todos, né, têm. Mas o Congresso Nacional, ele, quando votou a criação do Conselho, ele não foi totalmente feliz, porque o Conselho ficou apenas como um órgão consultor e não um órgão que pudesse tomar deliberações mais avançadas, né? Mas, mesmo assim, há um trabalho muito bom, os debates foram feitos dentro de um nível de respeito e de muito conhecimento da área, porque nós tínhamos, além das pessoas que representam os trabalhadores, representam as empresas, jornalistas, patrões, empregados, nós tínhamos representação de engenheiros, de pessoas de notório conhecimento, né? Engenheiros com notório conhecimento na área de telecomunicações. Isso enriqueceu muito o nosso debate. Nós esperamos que, como o Dom Orani falou, que brevemente o Conselho volte a funcionar. É sempre o presidente e o vice-presidente do Conselho são da sociedade civil. Nós temos os patrões, as empresas, os empregados, os trabalhadores, temos um engenheiro ou uma engenheira de notório saber com relação à comunicação e tem a sociedade civil. E é sempre a sociedade civil quem preside, né? É de interesse da sociedade civil, né? Comunicação social, as pessoas às vezes se confundem, mas a comunicação ela tem uma função pública muito importante. Exatamente, exatamente. E isso muito debatido, tanto na questão dos trabalhadores, na questão das empresas, né? E da minha parte, enquanto representante ali da própria Conferência Episcopal, são 60% do Brasil, né, que é católico, que então me fez fazer parte também desse conselho com uma representatividade muito boa e ao mesmo tempo com uma bela aceitação também por parte dos conselheiros, né? Podia ter sido uma outra pessoa, mas por coincidência acabou sendo a minha pessoa
mas foi muito importante o debate, muito importante o aprofundamento e nós demos conta do trabalho. Como o Conselho ficou alguns anos sem funcionar, nós conseguimos colocar em dia todo o passado, que ainda tinha que colocar, alguma coisa tinha já caducado, mas o que ainda teríamos que ser consultado, dar parecer. Demos pareceres com tudo aquilo que nós fomos consultados durante esses 2 anos, as várias leis, os vários projetos, várias questões, questionamentos, e com as comissões temáticas nós já olhamos para o futuro. Tenho certeza que o próximo conselho, que deveria se reunir na primeira segunda-feira de setembro, né, deve encontrar um caminho já feito e os novos desafios que tem pela frente. Vou aproveitar que vocês já começaram a fazer aqui por alto balanço. A gente vê agora um momento tranquilo, mas vocês pegaram temas complicados, né? Vamos falar um pouquinho dos temas mais polêmicos e o que foi decidido pelo Conselho. Vou começar já elencando alguns, por exemplo, a questão do diploma para jornalistas, um dos últimos temas debatidos. Qual foi a decisão do Conselho com relação a esse tema? A decisão foi que deve ser mantido o diploma. Foi uma discussão muito bonita, conselheiros que conhecem bem o assunto, embora defendendo posições relacionadas com a instituição que eles representavam, como o conselheiro Seneviva, né? O Belo Parecer, o Schrader, que é o presidente da FENAGE também. Houve um debate enriquecedor a respeito desse tema e prevaleceu, ao ponto de vista da maioria, de que o diploma deve ser exigido. Aliás, em geral, acho que 80% dos temas foram polêmicos. Né? Uns 20%, 20 e poucos por cento mais tranquilos, votação foi mais fácil, onde havia uma certa concordância, né, sobre alguns temas. Mas grande parte dos temas são polêmicos. As biografias também, que é a questão da biografia. E até para contextualizar, essa história das biografias, foi uma biografia não autorizada do Roberto Carlos que começou toda essa história. E vocês pegaram um tema difícil que afeta interesses muito grandiosos, não só dos biografados, mas até de grandes empresas e de autores. Na verdade, nós examinamos todos os projetos que estavam tramitando no Congresso desde 1995 até hoje, e o Congresso e o Conselho se manifestou, não a respeito de cada um, mas juntou e não ficou nenhum projeto nenhum projeto que não tivesse uma avaliação, porque dentre esses que estavam sendo selecionados, aliás, eu queria até fazer um parênteses para elogiar o trabalho da Secretaria da Comissão do Senado, que foi muito eficiente no assessoramento à comissão. Agora, é claro que nós não poderíamos, nem teríamos tempo de fazer o aprofundamento de projeto por projeto, mas os temas mais polêmicos, esse caso das biografias, o Ronaldo Lemo, né, que é representante da sociedade civil, professor de Direito, ele fez um belo parecer, né, defendendo a liberdade de publicar biografias. É claro que a polêmica sempre existe, mas a ponderação, claro, existem interesses de empresas, interesses de pessoas, etc., que vai acontecendo. E o Conselho, quando vai elaborar um parecer, não é bem uma decisão, é uma opinião do Conselho, ele dá a uma comissão de relatoria para estudar o caso, seja caso específico, seja uma relatoria, um caso um pouco de comissão temática. Essa relatoria discute, se reúne, conversa e depois expõe para o pleno do Conselho, que aí então vota o relatório, para depois ser a opinião do Conselho. Então é algo bastante bem elaborado. E quando tem um assunto, por exemplo, nós tivemos um assunto com relação à utilização de espaços, né, nos meios de comunicação para várias questões sociais, né, para avisos, questões de utilidade pública, etc. E para poder chegar a um parecer, examinamos, acho que mais de 20 ou 30 projetos de lei que existiam já pedindo espaço, etc., com relação a isso. Então, quando você vai elaborar um parecer, vai estudar um assunto, além, quando não é um assunto específico que alguém nos pediu daquele projeto de lei ou daquela casa de leis, também se examina tudo que existe no Congresso Nacional sobre aquele assunto. Sei que no início, quando nós iniciamos, nós tínhamos assim
quase que um livro de projetos de leis e tudo mais que se falava de comunicação, e nos quais deveríamos dar uma certa opinião. Daí formamos as comissões e, ao mesmo tempo, juntamos assuntos parecidos, etc., dividimos assim por interesse, etc., para poder chegar a algumas conclusões aos pareceres. Nenhuma consulta ficou sem dado parecer. Fizemos audiências públicas, né? A participação de grupos da sociedade, né, que tinham a ver com o assunto, como é o caso dos 700 MHz, né? Exato, né? Foi uma discussão onde esteve envolvido o interesse das operadoras de telefonia, o interesse das televisões, da Anatel, do Ministério das Comunicações, e o Conselho aprofundou esse assunto, né, dona Anísia? Muitas vezes nós tivemos justamente essas audiências públicas conforme o assunto, os conselheiros queriam ouvir justamente os vários especialistas interessados, vários atores daquele momento. E com as perguntas pertinentes para poder também depois elaborar um parecer, depois uma discussão. Algumas vezes era audiência pública, outras vezes era apenas para ouvir, outras era para convidar pessoas para debater também, pessoas com a contradição, com o contraditório entre um e outro também. E, é claro, uma das questões bastante polêmicas foi a questão de 700 MHz, né? E essa questão, vocês chegaram a um parecer, a um ponto de consenso? Exatamente, acho que foi uma questão muito séria em que o Conselho chegou a pedir ao governo federal que adiasse para mais tarde a questão da concorrência, a questão dessa abertura e tudo mais, e deixasse aprofundar melhor devido aos problemas que existem de interferência, possíveis interferências e dificuldades para a radiodifusão e com relação às telecomunicações, né, que a briga estava um pouquinho por aí, né, e se pediu para poder deixar para mais tarde, para aprofundar mais essa questão, porque não estávamos satisfeitos, os técnicos que estávamos lá, com as conclusões que tinham chegado, achando que ainda podia ter problemas, que poderá ter problema no futuro, ou alguém que esteja vendo televisão e toca o celular, a televisão cai. E só para ficar bem claro, é o uso da banda de 700 MHz para o 4G. Exatamente. Né? Toca o telefone, pode cair o sinal da televisão. É a discussão que se tinha ali. E realmente foi algo bastante polêmico, mas demos o parecer, mas acho que não foi ouvido, né? Infelizmente. Os interesses são grandes. E teve uma discussão também sobre a segurança, a violência contra jornalistas, né? Contra comunicadores de uma maneira geral, que isso foi até uma questão muito discutida, né? Mas nós debatemos muito sobre a questão da violência contra jornalistas, né? E o Conselho foi firme, fez uma audiência pública com isso, convocou autoridades, exigindo, recomendando medidas que permitissem o jornalista exercer a sua profissão sem os riscos que estavam todos correndo, né? E não só por causa da briga com polícia, nem com manifestantes, mas também a agressões a empresas, né? Porque durante algum tempo eles agrediam, eles atacavam as empresas, né? Queriam quebrar as portas das empresas de comunicação. Né? Uma coisa triste saber que, por exemplo, que a profissão de jornalista, claro que existem os perigos quando você vai numa montanha, quando você vai numa floresta fazer uma reportagem, mas na cidade grande cobrir algo social, tornar uma profissão perigosa, é mesmo triste saber disso, né? Que tem que ter defesa, tem que ter várias questões de proteção contra a bala, a questão do armamento, etc., que pode acontecer a morte de jornalistas. É um momento difícil de ver isso acontecer em nosso país, que deveria ser um outro tipo de relacionamento. A imprensa, enquanto tem a função de noticiar, de fazer chegar a notícia e tudo mais, e o respeito que se tem para aqueles que assim trabalham, né, e assim vivem, né? Esses temas, e são temas polêmicos que chamam a atenção de toda a sociedade. Vocês sentiram algum tipo de pressão ou de retorno positivo das discussões que foram feitas, que foram discussões públicas, transmitidas pela TV Senado? Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse tipo de experiência. Eu creio que alguns temas, devido ao momento, né, no caso da morte do jornalista, né, que ocorreu, ou ainda de cobrir as manifestações, ou mesmo a faixa 700 MHz, que havia bastante polêmica, as biografias. Então sempre tem uma certa reação. Às vezes o noticiário dos jornais salienta um aspecto que nós
demos o parecer. Outras vezes são pessoas do povo, né, que viram pela televisão ou leram a notícia, que ou elogiam, acham que foi bem, ou acham que podia ser um pouco diferente. As reações, é claro que não temos assim uma lista de reações, ou então todo um relatório, mas aquilo que é espontâneo, existe assim certo retorno, né, de preocupações. Principalmente por causa que nós falamos de comunicação, quem mais reage, quem mais interessa são os repórteres, né? Então, que perguntam sobre o tema, que querem saber, etc., a opinião. Uma última pergunta. Agora vocês concluíram o trabalho, entregaram o balanço para o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros. E qual é a expectativa? O trabalho de vocês está concluído. Qual é o papel do Congresso agora? Eu queria que vocês falassem um pouquinho a expectativa de vocês com o trabalho do próximo Conselho de Comunicação Social do Congresso. Bom, eu creio que nós insistimos desde o início que não desejaríamos que houvesse interrupção, como aconteceu antes, que são 3 mandatos sem exercer a função. Que pudesse ter uma continuidade já próximo mês de setembro. Né? Isso falamos com o senador Renan Calheiros, presidente do Congresso. E como que acontece? É livre, qualquer grupo pode apresentar nomes, né? Tanto para representantes das empresas, de rádio, televisão, tudo mais, jornais, como para os trabalhadores, como também para a sociedade civil. Né? Existe justamente no parlamento alguns grupos que pressionam um pouco para que a questão da sociedade civil tenha alguns critérios, quem é que pode apresentar, quem não pode, mas isso não está na Constituição, não está na legislação, portanto o Congresso deve votar. Aos nomes apresentados, né, os 2 presidentes da Câmara e do Senado decidem colocar em votação e são votados os nomes para o Conselho de Comunicação, vindo da sociedade civil, vindo das empresas de comunicação, vindo dos trabalhadores em comunicação e um deles, e uma das pessoas seria um engenheiro de notório saber. Né? É o Congresso quem vota e escolhe. Nós fizemos apenas nossa parte, acho que podemos servir o país, servir a comunicação do país, servir ao Congresso Nacional com essa missão, vindo todos os meses aqui a Brasília para discutir, né, primeira e segunda-feira de cada mês, discutir esses assuntos. Nós entregamos o trabalho feito, já tínhamos enviado vários pareceres, agora entregamos todos os pareceres para o senador Renan Calheiros, o presidente do Congresso, né, e dissemos a ele hoje justamente da nossa expectativa para que não haja o vácuo, que não haja a interrupção do Conselho, mas que o Congresso Nacional vote nos próximos conselheiros. Fernando César, sua expectativa de temas para o próximo Conselho, o que é que você acha que pode surgir? Nós deixamos muitos temas aí para serem discutidos. Há algumas coisas que não foi possível concluir, porque não havia consenso ou se preferiu deixar para discutir depois. Hoje mesmo, né, nós tivemos lá uma questão que envolvia uma obrigatoriedade de ter um espaço determinado, um horário ou um tempo determinado para que as emissoras de rádio e televisão veiculassem matéria de interesse social. Uma coisa muito vaga. Nós acabamos, né, arquivando ou arquivando. Foi feito um bom estudo, né? Os que eram contra calcularam que se somasse todas as leis que são necessárias, que querem para a utilidade pública, além da Voz do Brasil, além do horário político, seria mais 4 horas por dia de veiculação, né? Então surgiu outra proposta de fazer diferente e tal, mas como não havia mais tempo de reelaborar tudo, era a última reunião, nós apenas discutimos o assunto e arquivamos. Muito obrigado pela entrevista, Dom Orani João Tempesta, Fernando César Mesquita, presidente e vice-presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso, que agora estão entregando esse trabalho feito nos últimos 2 anos. Muito obrigado. Obrigado, nós agradecemos. O Cidadania fica por aqui. Você pode sugerir temas para entrevista pelo Alô Senado no 0800 61 2211 e pela internet no site senado.leg.br/TV. Basta clicar em Cidadania para apresentar sugestões ou rever este programa. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe pelo perfil da TV Senado no Twitter e no Facebook.
Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.